Eu sou Simone Martins, Licensed Professional Counselor, e nesse vídeo eu vou falar como calcular o custo de estudar numa universidade americana. Se você quer saber mais, vem comigo. Como calcular o custo da faculdade americana? Então, aqui nesse custo, o que eu vou falar? É só a tuition, tá? É só o preço que você paga lá na faculdade. Eu não vou falar sobre moradia, livros e os outros custos extras, porque isso vai variar muito de acordo com cada situação. Mas eu vou te dar uma fórmula que vai te ajudar muito a chegar num custo final. Porque tem gente que fala assim, mas não é só olhar lá no site da faculdade e ver lá o preço? Não é tão simples, né? Existem várias coisas que podem influenciar nos custos. Então, eu vou colocar aqui os 3 principais fatores. O primeiro é o tipo da instituição, que pode ser um community college, uma state university ou uma private university, o seu status residencial e também o número de créditos, né, o credit hours. Então, vamos falar sobre a diferença entre os tipos de instituição. O Community College, ele recebe subsídio do county, que é o distrito regional, né? Um grupo de cidades onde as pessoas que moram lá naquelas cidades pagam um imposto que vai ajudar a subsidiar o custo daquele colégio comunitário, tá? Colégio que já é faculdade, é um falso cognato com o Brasil, mas ele também é chamado de Junior College, né? Quais são as vantagens de você estudar no Community College? É mais barato, principalmente se você é residente daquele county, é bem mais barato do que já ir direto para a universidade. Um outro motivo pelo qual as pessoas decidem começar pelo Community College é para melhorar as notas. Então, vamos dizer que as suas notas não são boas o suficiente para entrar direto na universidade. Você vai e faz algumas classes básicas no Community College e isso sobe o seu GPA, que é o Graduate Point Average, um cálculo que eles fazem aqui de uma média da sua nota, e aí depois você pode transferir essas classes para a universidade. O Community College, ele tem classes que são créditos e elas podem depois ser transferidas para a universidade. Você pode estudar lá por até 2 anos e juntar os 60 créditos, que vai te dar um diploma de Associate. Aqui, esse diploma depois você pode transferir para a universidade de 4 anos, para você terminar os últimos 2 anos, onde você vai ter a concentração da sua major. Então, um bacharelado no total é 120 créditos. Se você fizer 60 no Community College, quando você transferir para a faculdade de 4 anos, você vai fazer só o restante. Agora, tem pessoas que transferem uma porcentagem e terminam lá. Eu, por exemplo, fiz algumas matérias, tipo umas 4 ou 5 matérias no Community College e fiz o restante todo na universidade. E isso me custou mais caro. Eu não sabia na época que tinha essa opção de fazer mais barato. Então, por isso que é um dos motivos que eu resolvi explicar aqui, para que você saiba que tem essa opção. E tem pessoas que não vão para o Community College, vão direto para a universidade de 4 anos e fazem tudo lá. E isso é uma escolha pessoal. A universidade estadual, ela recebe subsídio do governo do estado. Então, se você é um residente daquele estado, qualquer lugar daquele estado, né, você vai pagar mais barato, porque você paga imposto naquele estado. E ela é a que concede o diploma de bacharel de 4 anos. Se você é out of state, eu vou explicar um pouquinho mais depois como que funciona. E depois o último tipo de instituição é a universidade particular, né? O private university. Aqui é geralmente bem mais caro, chega a ser 3 ou 4 vezes mais caro o valor da faculdade estadual. Então, nesse caso, não faz diferença o seu status residencial, porque ela, em geral, é o mesmo preço para todo mundo. Eles não recebem subsídio do governo. Então, aqui é onde a gente vai olhar em cada situação específica. Se você estudar no Community College, você tem 3 tipos de qualificações ou classificação para considerar a sua tuition, né? O preço que você vai pagar lá na faculdade. Se você é in-county, ou seja, você mora naquele distrito onde o colégio está, a faculdade está localizada, aí você vai pagar um preço X. Se você mora out of county, pode até ser uma cidade vizinha, mas não faz parte daquele distrito regional, você já vai pagar um pouquinho mais caro. E se você mora out of state,
ou out of country, aí você vai pagar um preço bem mais caro, chega a ser 3 vezes mais caro. O seu status residencial, se você escolher ir direto para uma universidade estadual. Aí lá vão ter 3 tipos de preços também. O in-state, se você mora dentro daquele estado, a tuition vai ser mais em conta, porque você paga imposto naquele estado. Out of state, às vezes as faculdades têm um acordo com estados vizinhos, então tem um out of state que fica mais baratinho. Então, por exemplo, o Texas, como ele tem, faz ali a border, a fronteira com Oklahoma, se a pessoa mora em Oklahoma, eles têm um acordo que você paga um valor out of state que é um pouquinho mais caro, mas não é tão caro quanto para todos os outros estados que não são fronteira. E tem o out of country, que daí é o estudante internacional, né, que veio, ele não é um residente aqui, é uma pessoa que veio com visto de estudante, ele vai pagar aí muito mais caro, como eu falei, às vezes 3 a 4 vezes mais caro, porque não paga imposto aqui. Aí eu deixei o link aqui do Financial Aid da University of North Texas, que foi a faculdade que eu estudei. E aqui tem o link para International Students, onde você pode pegar ali várias informações de como isso funciona. Eu vou falar um pouco mais do processo de admissão em outro módulo, mas ali você já pode ver o que é considerado international versus residente, como que você se qualifica como um residente, enfim, ali vai ter bastante detalhes. E por último, a universidade particular, né, a private university, que o seu status residencial não influencia muito. Na verdade, o que vai influenciar é se você vai fazer um curso de bacharel, undergraduate, né, ou um curso de mestrado ou doutorado, que são os cursos de pós-graduação, e esses tipos de cursos que vai ter uma diferencinha no preço. Mas, em geral, todo mundo vai pagar ali um preço bem mais alto pela universidade particular. Eu coloquei aqui os links da SMU, que é a Southern Methodist University, que é uma faculdade muito boa que tem aqui no Texas, particular, e aí ali tem um simulado dos custos que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas se você quiser ir lá conferir, é claro que os preços mudam todos os anos, então no momento da gravação desse vídeo, esse link vai estar falando dos preços desse semestre. Mas como que funciona então esse negócio de créditos? Os créditos é o terceiro fator que vai influenciar no preço de quanto vai custar no total para você estudar. O cálculo é feito não por hora, mas sim por créditos. Então, uma matéria que eles falam class aqui, né? One class, que na verdade é um falso cognato, porque não é a mesma classe que a gente fala em português, né? Não é a sala de aula, mas é a matéria. Então, uma matéria equivale a 3 créditos. Uma matéria de lecture, ou seja, de palestra. Não é matéria com laboratório. As matérias de laboratório, ou que tem um componente prático, em geral, são 4 créditos. Contam como 4 créditos. E créditos, de novo, não é a mesma coisa que horas. Então, a tuition, que é aqui o preço dos créditos ou do curso, é separado dos fees, que são as taxas. Então, quando você for olhar, vai falar tuition and fees, ou tuition, mas está sem fees. Ou seja, tem universidades que cobram taxas específicas. Por exemplo, onde eu estudei, eles cobram lá a taxa de manter o campus, né? Então, tudo que tem lá no campus da universidade, quer você use ou não, ele vai ser cobrado no student fees, separado do preço da tuition. Então, por exemplo, tinha academia, que eu não usava porque eu trabalhava e tudo mais, então era cobrado na minha mensalidade. Tinha a library, muitas vezes também não usava, era cobrado. E assim vai. Então, conte também com essas taxas. E isso não inclui nem os livros e nem a moradia. Então, aqui a fórmula que eu deixei para vocês vai ser o tipo da instituição, mais o status residencial, mais o número de créditos. Então, se você colocar ali dentro da universidade estadual, moro em state, vou fazer 12 créditos, aí você calcula lá o valor total. De novo, coloquei o website aqui para você olhar quanto é que está o crédito, né? Se for out of state, universidade estadual, 12 créditos, e aí você vai preenchendo essas colunas para você ter uma ideia das diferenças.
Aqui, por exemplo, no Community College, você vai considerar o status residencial de um Community College, que você pode estudar lá até 2 anos para fazer as matérias básicas. E se você for fazer até 60 créditos, quanto é que ficaria isso? E na universidade particular, o status residencial não influencia, o que vai influenciar é se você está fazendo um bacharel ou um mestrado ou doutorado. Então, preste atenção nesses diferenciais para você calcular. Agora eu queria enfatizar como que você vai calcular o custo por semestre. Para você ser considerado um estudante full-time, quando você está fazendo um bacharelado, você vai fazer 12 créditos ou mais, que isso é equivalente a 4 matérias ou mais. Aí você é considerado full-time. Inclusive, se você é um estudante internacional, você tem que estar matriculado full-time, você não tem opção. Se você for fazer 3 matérias ou menos, você é considerado 3/4 e 2 matérias ou menos, né, ali por 6 créditos, é half-time. Por que isso é importante? Porque quando a pessoa vai pedir financial aid ou vai considerar esse status internacional, né, você vai ter que ou estar matriculado full-time, né, para conseguir se qualificar para financial aid ou para conseguir se qualificar para um visto, e isso vai te custar. Se você mora aqui, você tem um pouco mais de flexibilidade, de repente você trabalha, você quer fazer menos matérias por semestre, e isso é possível, existe essa flexibilidade aqui que é bem legal. É diferente do Brasil, que você começa com todo mundo, termina com todo mundo. Você pode fazer muitos cursos, muitos programas no seu próprio pace, né? Fala em inglês. O programa de Masters. Por que o programa de Masters ele é um pouco mais puxado? Os programas de pós-graduação, se você já estiver fazendo 3 matérias ou 9 créditos, você já é considerado full-time. 6 créditos ou 2 matérias, seria 3/4. O doutorado depende muito do programa, mas os doutorados em geral têm um estilo de cohort. O que é o cohort? Aquela classe que começa junto, termina junto. Então, ele não tem muita flexibilidade, ele é meio que você tem que fazer o que o programa manda, o tanto de classes que são requeridas no programa. E aí, eu vou mostrar aqui uns exemplos de cálculos. Então, eu peguei esse print aqui lá do Collin College, que foi o college que eu estudei, Community College aqui perto da minha casa. E aí você pode entrar nesse site e calcular. Por exemplo, nesse semestre, enquanto esse vídeo está sendo gravado, o total credit está sendo $60 se você for um residente do Collin County, mais $2 de student fee, total 62. Então, se você for fazer uma matéria, que são 3 créditos, vai ser 3 vezes 62. Se você for out of county, não morar ali no Collin County, for fora do distrito, aí já vai para 117. Então, você vai fazer uma matéria, 3 créditos, 3 vezes 117. Se você for out of state ou out of country, que ali vai ser o mesmo preço, vai ser 185. Veja, 3 vezes mais do que o in-county. Aí você vai fazer uma matéria, 3 créditos, 3 vezes esse 187 aqui. Então, assim que se calcula. Eu fiz um simulado aqui também da UNT, que é a Universidade de North Texas. Se você fosse fazer um undergraduate, um bacharelado em Psychology, esse daqui é International Student. Um semestre sairia aproximadamente 11 mil. E com tuition and fees, o fall e o spring semester, 21 mil. Deixei o link aqui para você ir lá calcular. Aqui tem um breakdown das fees, que são bem diferentes do Community College para a universidade. E aqui, se você fosse fazer um mestrado como um residente do Texas, aí seria 6 mil por semestre, só esses 12 créditos, né? 4 matérias. E 12 mil se fosse os 2 semestres combined, né, juntos. E eu peguei também o simulado da universidade particular. Aqui não faz a diferença de status de residência, mas sim o tipo de programa. Então, undergraduate program, se eu estivesse estudando lá um bacharelado de psicologia, ia me custar, se eu fizesse de 12 a 18 classes, 28 mil, um semestre, estou falando aqui, né? E se fosse um curso de mestrado, o credit hour sai 725 mais os student fees,
Então, faça 3 vezes 725, esse seria o valor de uma classe, de uma matéria na universidade particular. Aqui eu queria esclarecer o vocabulário dos tipos de ajuda financeira. Então, a palavra scholarship, ela significa, é uma bolsa de estudos que funciona como um prêmio baseado em mérito e não precisa ser reembolsado. Já o grant, quando você ouvir essa palavra grant, é normalmente um fundo baseado na necessidade que não precisa ser reembolsado, só que aí você tem que qualificar, né, para poder receber o grant. Isso normalmente é só para residentes. Agora, o work study é um emprego de meio período que ajuda a compensar parte das suas despesas da faculdade. Aí já tanto o estudante internacional quanto o residente podem ter acordos de work study. Eu, por exemplo, quando fiz o meu mestrado, eu consegui uma vaga meio período de graduate assistant. Eu trabalhava por 20 horas por semana no campus e aí eles me pagavam, se eu estivesse estudando 9 créditos, 3 matérias, que é considerado full-time se você está no Master's Program, eles me pagavam 6 créditos, eles me davam um salarinho a mais que dava para cobrir os outros 3 créditos. Então, eu basicamente ficava elas por elas, eu trabalhava só realmente para pagar a faculdade, mas eu tinha condições de fazer isso porque o meu marido pagava as contas de casa. Então, isso é uma possibilidade, não tem muitas vagas dessas, é bem concorrido esse tipo de vaga, e então você pode olhar se tem posições de graduate assistant se você estiver fazendo um master's. E aí para o doutorado, é claro, ele já tem essas bolsas de work study muitas vezes já trabalhadas dentro da proposta da aplicação, porque você vai estar fazendo pesquisas na faculdade. O loan, student loan, é um empréstimo estudantil, que é um dinheiro que vem de instituições públicas ou privadas e você precisa pagar de volta com juros depois que você se formar. Esses loans, eles só estão disponíveis para residentes, porque é claro, depois você vai ficar aqui e você tem que pagar, né? E aí algumas faculdades oferecem planos de pagamento que permitem os alunos dividir o custo das mensalidades, né, em parcelas mensais, alguns com juros e alguns sem juros. Por exemplo, diferente do Brasil, né, parcela tudo em 12 vezes, aqui você tem que pagar dentro daquele semestre que você está estudando. Então, vamos supor que você vai estudar no Spring Semester, você vai fazer 4 matérias e deu $12.000. Aí, eles parcelam em 4 vezes dentro daquele semestre, porque o semestre são 4 meses, né? E aí, você tem que pagar dentro do semestre. Se você não terminar de pagar, você não pode se matricular para o próximo semestre se você tiver com qualquer dívida com a faculdade. Se você está considerando ser um psicólogo ou um counselor licenciado nos Estados Unidos para poder atender pacientes de terapia, eu criei um curso falando das 2 carreiras, do caminho, do tempo, dos custos do programa de mestrado, doutorado, como funciona tudo na prática, como obter a sua licença. O link está na descrição.